Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo sobre as inelegibilidades, aquelas previstas na Lei Complementar 64 de 90. Bem, dentro dessa estrutura didática que estamos aqui utilizando, eu falei na aula passada sobre os crimes que podem gerar inelegibilidade. Vimos que crime eleitoral também gera inelegibilidade, apesar de não serem todos, mas uma boa parcela. E vamos tratar agora das infrações eleitorais que geram inelegibilidade, independentemente de ser crime ou não. Tá? Quais são as infrações trazidas em sua essência pela lei das eleições que trazem inelegibilidade para os candidatos? Então, olha só na sua lousa aí para que você não possa ter dúvida. Corrupção eleitoral, primeira delas. Corrupção eleitoral, gente, é crime tipificado no Código Eleitoral. E muito se assemelha com a captação ilícita de sufrágio, que vai estar lá no artigo, se não me engano, no artigo 41A da sua lei das eleições, certo? Se você for ver direitinho, eu não vou entrar no mérito ainda de cada uma dessas coisas, porque afinal a gente vai ter aulas específicas para cada uma. Então a ideia aqui é mais listar mesmo. Mas a captação ilícita de sufrágio, só para lhe passar uma pequena diferença, a captação ilícita de sufrágio acontecerá toda vez que houver algum tipo de vantagem para o eleitor em troca de seu voto. Então, doar, oferecer, ainda que seja só uma oferta, tá? Então, ofertar, prometer, ou efetivamente entregar, doar, qualquer tipo de vantagem ao eleitor configura a captação ilícita de sufrágio. Em tese, essa conduta também é criminosa, tá bom? Então, essa infração é uma infração eleitoral, do ponto de vista das eleições, então gera a possibilidade, se você for pegar o artigo 41A, se houver a captação ilícita de sufrágio, já gera a possibilidade de cassação do registro de candidatura. Então já tem uma consequência eleitoral imediata com a captação ilícita de sufrágio. Mas além de ter uma sanção eleitoral específica, há também o crime de corrupção eleitoral. Tá? Então, uma coisa não está dissociada da outra. São, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. Eu tenho, às vezes, a mesma conduta, praticamente a mesma conduta. Aqui em corrupção, no eleitoral, a gente tem aqui tanto a corrupção ativa como passiva. É corrupção eleitoral, então tanto faz ser ativa ou passiva, tá bom? A captação ilícita de sufrágio, ela é ativa, né? Então é você oferecer, prometer, doar, entregar qualquer bem ou vantagem ao eleitor. Então, há umas pequenas diferenças, mas na essência é a mesma coisa, né? É você permitir que alguém se utilize de certo bem ou de certa promessa de algum tipo de benefício para ter o voto, tá? Então, a captação ilícita de sufrágio é uma infração tipicamente eleitoral que gera a inelegibilidade, mas gera também imediatamente a cassação do registro de candidatura. Corrupção eleitoral é crime tipificado no Código Eleitoral e também, além de gerar inelegibilidade, é óbvio, gera também o crime, né, gera a sanção penal, beleza? Só para você não pensar que, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não, é muito parecido. Até se confundem em um certo ponto, mas gera consequências diferentes, tá bom? A inelegibilidade é uma consequência comum da corrupção eleitoral e da captação ilícita de sufrágio, beleza? Vamos para frente. Doação, captação ou gastos ilícitos de recursos em campanha. A lei das eleições, ela também prevê uma série de gastos que são possíveis, gastos que são proibidos e recursos que podem ser admitidos na campanha. Então, você vai estudar a lei das eleições, por exemplo, que é outro assunto, a gente está só dando uma pincelada aqui, que a pessoa física ela pode doar até 10% de sua renda bruta para uma campanha eleitoral, enquanto a pessoa jurídica só pode doar 2%. Então, se você recebe uma doação de forma indevida, você é candidato e recebe uma doação de forma indevida, você praticou essa conduta ilicitamente, é o ilícito eleitoral. Além de, é claro, você ter a rejeição das suas contas, você vai estar inelegível. E o bom da lei da ficha limpa, com a alteração que fez, o acréscimo que fez a lei complementar 6490, é que tanto o cara que recebe a doação irregular, como também a pessoa que doa, a pessoa física, ou os dirigentes da pessoa jurídica, veja que coisa boa, né? Então, se a construtora X, que a construtora gosta muito de doar,
recurso financeiro em campanha. Não sei por quê, não sei por quê. Mas a construtora gosta muito de doar recursos financeiros em campanha. Até loja de carne agora está doando, né? Enfim, empresa de carne e tal está doando muito dinheiro, enfim, não sei quem é, mas eu vou falar aí. Então, eu não sei que interesses eles têm, mas pode ser que seja só o bem da democracia brasileira. O fato é que eles doam. Se eles doarem acima do limite legal, tanto o candidato que recebeu fica inelegível, como também os dirigentes da pessoa jurídica ficam inelegíveis, tá bom? E mais, os dirigentes, a pessoa jurídica em si ainda sofre sanção, tá? De proibição de contratar, por 5 anos, só vigando por 5 anos, multa, tem multa, e uma sanção de proibição de licitar por 5 anos. Então, a proibição de licitar é que é a pior coisa, né? Porque deixar inelegível o dirigente, provavelmente o cara lá que é presidente ou dirigente de uma empresa dessa nem queira ser candidato. Mas contratar com o poder público, eu acho que ele quer, ó. Então, essa sanção, quando é aplicada, é muito interessante para as eleições, tá bom? Então, deve ter aqui em outro slide lá na frente, que o cara que doa ilegalmente também ele está penalizado, tá bom? Deve ter lá na frente um outro slide tratando disso especificamente. Então, quem recebe doação, quem capta recursos irregularmente na campanha, o Caixa 2. Tá? O Caixa 2 aqui é uma conduta ilícita eleitoral, não está tipificado como crime, a gente até viu o debate disso lá, pelo menos não diretamente, né? Assim, você pode até enquadrar de alguma forma lá, a formação de quadrilha, algo dessa natureza, mas não está caracterizado especificamente como crime o Caixa 2 de fato, mas é uma infração eleitoral, certo? É uma infração eleitoral fazer o Caixa 2, que é você receber recurso financeiro e botar fora da contabilidade. Isso é Caixa 2. Você ter o recurso financeiro e colocar ele fora da sua contabilidade. Se você fez isso aí, você violou essa regra eleitoral. E tem gente que ainda é tão besta, porque normalmente a pessoa deixa no Caixa 2, né? Deixa debaixo do colchão. Debaixo do colchão para ser assim bonzinho, né? Mas tem gente que é besta, que não controla bem besta sim, né, gente? Por favor. O pessoal não controla bem a contabilidade e de repente fez a prestação de contas e na prestação de contas verificou-se que ele recebeu recursos além do limite legal ou de um órgão que não poderia receber. Que a gente vai estudar na prestação de contas e na arrecadação, né, porque é o tema contas em geral, né, que envolve a arrecadação de recursos financeiros aos partidos e para as campanhas e prestação de contas dos partidos e das campanhas, você vai ver que existe uma série de pessoas que não podem fazer doação. Então, entidades estrangeiras, sindicatos, órgãos de classe, o poder público em caráter geral, esse pessoal não pode fazer doação. Se você recebeu doação desse pessoal, suas contas vão ser rejeitadas. Esse recurso é ilícito. Se você tiver utilizado, você pode ter também uma caracterização aí de inelegibilidade, tá? Por captação de recurso de forma ilícita. E não só o recebimento desses recursos, como também os gastos geram aí a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, tá? Então aqui quando fala doação, é tanto quem recebe a doação ilícita, como quem também faz a doação ilícita, tá bom? O que mais? Condutas vedadas aos agentes públicos em campanha que impliquem cassação do registro ou diploma. Existe uma série de condutas vedadas. A gente vai estudar também uma outra aula vindoura, as condutas vedadas dos agentes públicos. Uma das coisas que você sempre vê, né, conduta vedada, é a nomeação no concurso público, né? Então, eu não posso, nos 3 meses que antecedem a eleição, por exemplo, lançar edital, fazer o concurso e nomear as pessoas. Não posso fazer isso. Então, existe uma série, inaugurar obra pública e tal, enfim, tem uma série de restrições previstas lá pelo artigo 73 da Lei das Eleições, que são vedadas mesmo aos agentes públicos. Vou ceder um prédio público para fazer campanha. Não dá para fazer isso, entendeu? Então, seria praticar, além da conduta vedada, poderia ensejar ainda um abuso de poder político. O cara usar a ambulância para transportar eleitor, para votar. Já pensou? Então, é usar a máquina em seu próprio favor. Então, há uma série de condutas vedadas aos agentes públicos que geram já a sanção eleitoral específica, mas sem prejuízo de você, de repente, apurar a existência de um abuso geral do poder político. Às vezes a conduta não está bem dita, mas, em geral, até tem um rol até extenso lá no artigo 73. Você imaginar, por exemplo, tem muita gente que é terceirizado, né? Principalmente prefeitura, gente. Olha, prefeitura do interior é um negócio muito complicado.
Então você pega, por exemplo, agente comunitário de saúde, assistente social, muitas pessoas que trabalham como agente comunitário de saúde, assistente social, esse tipo de coisa, trabalham como terceirizados, o que é um absurdo, deveriam ser concursados. E esse pessoal muitas vezes é ameaçado, entendeu? A trabalhar para a campanha. Então está lá o agente comunitário de saúde que deveria estar, enfim, verificando como é que está o estado de saúde das pessoas e convocando enfermeiro, médico, orientando, enfim. Esse pessoal está pedindo voto muitas vezes. Então eu estou usando servidores públicos, ainda que sejam terceirizados, enfim, mas eu estou usando agentes públicos para ficar melhor, né? Agente público envolve mais gente. Eu estou usando agente público em meu favor. Então isso é uma conduta vedada e, além de tudo, é um abuso de poder político. Tá bom? Então, ainda que nem esteja caracterizado lá no artigo 73 e seguintes da Lei das Eleições, você sabe que existem, porque o legislador ele é criativo, mas nem tanto. O político, às vezes, é muito mais criativo que o legislador. Então, ele pode praticar uma série de outras atividades que, às vezes, nem são listadas lá na Lei das Eleições, mas que podem configurar abuso de poder político. O abuso de poder político também pode gerar inelegibilidade, beleza? Pode gerar inelegibilidade também, mas por outra via, por outra ação e tal, enfim. Mas a conduta vedada, essas condutas geram também inelegibilidade se forem declaradas. Tem uma representação específica, cada uma dessas coisinhas aqui tem representação, que são as ações eleitorais, tá? Então tem representação por captação ilícita de sufrágio, representação por gastos ilícitos, representação por conduta vedada. Quando é julgado procedente uma representação como essa, o cara vai ter sanção de inelegibilidade com base na Lei Complementar 6490, com a redação que lhe deu a Lei da Ficha Limpa. Beleza? Se eu estou falando rápido demais, você me corrige aí qualquer coisa, viu? Estou tentando, às vezes a gente fala um pouco mais rápido aqui quando é uma coisa que parece mais simples ou estou mais exemplificando. Eu reduzo um pouco mais quando a gente está só explicando a parte mais geral, tá bom? Mas quando é exemplificação, eu corro um pouquinho mais para a gente poder ganhar tempo. Então vamos lá, existe uma série de condutas vedadas, portanto, na legislação, que se praticadas geram a inelegibilidade. É claro que você vai precisar ser condenado, vai precisar responder uma representação eleitoral específica e se condenado for, aí sim você vai ter a inelegibilidade. Tranquilo? Vamos embora. Olha só. Eu elenquei agora um outro contexto, outros casos que não são necessariamente infrações eleitorais muito claras e nem crimes, mas que geram inelegibilidade. Ou ainda, eu reportei aqui na minha divisão didática os casos, às vezes, que têm uma importância mais capital, digamos assim, que a gente precisa ler o próprio artigo mesmo, direto, porque eu não gosto de fazer muita leitura de artigo. Mas existem certas disposições da Lei Complementar 6490 que a gente precisa ler diante da riqueza de detalhes, tá bom? Então, o primeiro caso que a gente precisa explicar com você com cuidado, que a gente já falou um pouquinho na aula passada, que é a procedência da ação de investigação judicial eleitoral, carinhosamente chamada de AIJE. Vamos ter, repito, uma aula específica para tratar da AIJE, mas vamos, por enquanto, falar como é que é o enquadramento dela para fins de declaração de inelegibilidade. Vamos lá, vamos dar uma leidinha aqui, isso aqui é diretamente da Lei Complementar 6490. Aqueles que tenham contra a sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Mas, professor, por que diz assim decisão transitada em julgado? Não basta decisão por órgão colegiado? Porque, veja, o recurso, até é importante até lembrar disso daqui, o recurso é sempre uma opção à parte, é sempre uma opção, o recurso é sempre opcional. Então, se, por exemplo, eu fui julgado na primeira instância, eu poderia recorrer ao tribunal, certo? Se eu não recorro, transita em julgado, tá bom? Então, se transitar em julgado, a partir daquele trânsito em julgado ali, já corre a inelegibilidade. Veja que nesse meu exemplo não houve sequer julgamento por órgão colegiado. Então, nessa situação, você já tem uma decisão de primeira instância, se ela já vier a transitar julgado imediatamente, o curso da inelegibilidade. Se, no entanto, a pessoa recorreu, aí vai para um órgão colegiado, para um grupo de magistrados mais experientes, em tese mais experientes, e a decisão desse colegiado vai gerar a inelegibilidade. Beleza? Então, é por isso que a lei fala, nos crimes também é a mesma coisa, tá? Se transitar em julgado, ainda que não haja uma condenação por órgão colegiado, a condenação foi a primeira instância, mas se transitou em julgado porque ninguém recorreu, já corre a inelegibilidade. Aqui a explicação é a mesma, tá? Então, vamos lá. Então,
Então, os que tenham contra a sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. O que ocorrer primeiro. O que ocorrer primeiro está valendo. Aí vem, ó, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou abuso de poder político, para a eleição na qual concorrem ou tenha sido diplomado, bem como para as eleições que acontecerem nos próximos 8 anos. Tá? Isso aqui, gente, já era objeto da súmula 19 do TSE. A lei da ficha limpa ela tornou um pouco mais tranquila a interpretação desse artigo, além de ter ampliado esse prazo para 8 anos. Eu já fiz a crítica, não sei se foi na aula passada ou na retrasada, a respeito desses 8 anos, porque, vejam, nas eleições que acontecerem nos anos 8, né, nos 8 anos seguintes. E aí, aquele meu exemplo da aula passada ou retrasada, se a eleição foi em 2012, nas eleições que acontecerem nos 8 anos seguintes, o cara está inelegível. Mas pode acontecer, a depender do domingo de outubro que cair, né, a data específica, sei lá, foi o primeiro, 2012 a eleição foi 1º de outubro. Pode ser que em 2020 a eleição seja 5 de outubro. Então, 8 anos, conto o ano pela data mesmo, né? Então, 8 anos de 1 de outubro de 2012 até 2020, eu conto em 1 de outubro de 2020. Então, se a eleição foi em 1º de outubro de 2012, 8 anos vai dar 1º de outubro de 2020. Se a eleição acontecer no dia 5 de outubro de 2020, o cara pode ser candidato. Vê que loucura. Eu acho que não foi isso que a legislação quis dizer. Mas é dessa forma que a doutrina está tensionando interpretar. Tá bom? Eu imagino que uma questão como essa não deveria ser cobrada em prova. Mas vai que cai, né? Numa questão aberta, você vai fazer um curso para magistratura, sei lá, enfim, procurador da República, que às vezes cobra um conteúdo mais complexo, então você precisa também estar preparado para esse tipo de situação. O Ministério Público também, às vezes, bota umas questões mais quentes, né? Então, enfim, há essa discussão na doutrina, tá bom? Então, é uma questão polêmica. Veja que, na explicação que eu dei já nas aulas passadas, a gente fala do aumento do prazo e quão importante foi, tá? Então, pela interpretação que demos aqui a esse dispositivo, tanto faz que a gente vai falar da AIGE em si lá na frente nas ações eleitorais. Mas na interpretação, quando a gente vai ler lá o artigo 22, tá? Se você quiser dar uma adiantada e pegar o artigo 22, você vai ver da Lei Complementar 6490. Você vai ver que na procedência da AIGE, seja antes da eleição ou depois da eleição, sempre vai haver a cassação do cara. O cara vai estar cassado, se ele não chegou a ser diplomado, caça o registro. Se ele chegou a ser diplomado, caça a diplomação. E aí, sendo o registro a diplomação, o cara não vai exercer mandato. E vai contar-se o prazo de 8 anos desde a data da eleição, como já previa a súmula 19 do TSE. E o TSE não se preocupa muito com súmulas, né? Porque mal tem súmula o TSE. Agora, a resolução tem um bocado, né? Também não se preocupe tanto com as resoluções do TSE, porque quando o edital quer cobrar resolução, ele coloca lá diretamente. Agora, é claro que certas coisas, é por isso que é importante você pegar uma legislação anotada para saber se não está havendo ali uma interpretação importante para aquele dispositivo, tá? Mas súmula mesmo, temos pouquíssimas súmulas do TSE. Até dá para você ler, assim, na véspera da prova você consegue ler, meia hora, faltando meia hora para a prova, dê uma lidinha na súmula do TSE, não tem problema não, certo? Porque dá tempo, meia hora antes você consegue ler todas as súmulas do TSE. Não passa nem... Perdi as contas, não sei, não lembro quanto é, mas não passam de 30. Acho que são uns 20 e pouquinho, tá? São muito poucos. Beleza? Então, abuso de poder político e econômico, eu não vou comentar aqui, que a gente já comentou em aulas passadas. Pode ser uma série de coisas que podem gerar abuso de poder econômico, enfim, você usar demasiadamente recursos financeiros durante a campanha, muito além, às vezes, dos limites de gastos, porque quando você... A gente ainda não falou ainda sobre eleições, mas a gente vai falar aqui, por exemplo, que você precisa, o candidato, né, o partido político, na verdade, precisa indicar o limite de gastos no momento do requerimento de registro de candidatura. Na verdade, deveria vir uma lei no ano eleitoral para disciplinar o limite máximo de gasto de cada candidato. Essa lei nunca vem essa lei. Então acaba que os candidatos e os partidos, na verdade, precisam indicar, no momento que vão requerer o registro de candidatura, quanto é que eles vão gastar.
E eu acho que eles não são abestados, né? Eles botam um limite acima do que eles imaginam que vão gastar. Porque se eles vierem a gastar acima do limite, abusarem desse poder econômico, isso pode desconfigurar aí a sua candidatura, pode configurar o abuso de poder econômico para pode vir a ser cassado, tá bom? Um dos parâmetros para verificar abuso de poder econômico é exatamente a ultrapassagem do limite. Não estou dizendo que toda ultrapassagem vai ser considerada abuso de poder econômico, não é isso que eu quero dizer, não. É um indicativo. Se o cara disse que ia gastar X e gastou 2X, provavelmente há um abuso. Provavelmente. Esse abuso é subjetivo. Eu até concordo certas vezes com o Dias Toffoli que nos julgamentos que ele participa no TSE, ele quer tentar criar a interpretação mais objetiva. Ele não gosta muito de subjetividade. Mas não tem como a gente fugir da subjetividade. O que é abuso de poder econômico? É algo de caráter subjetivo, né? Não tem uma regra específica. Não dá para eu quantificar. Ah, o cara foi condenado por dano moral no valor de 5 mil. Foi abusiva a condenação? 5 mil é muito? Pode ser que para você seja, para a pessoa seja muito pouco, entendeu? O cara gastou 1 milhão e o outro gastou 100 mil. Será que esse que gastou 1 milhão praticou abuso? Ou será que o cara que gastou 100 mil foi quem gastou muito pouco? Então isso é muito subjetivo. Então cada caso concreto é que vai revelar a verdade. Se houve de fato um abuso ou não. Eu sei que, por exemplo, já vi julgamento do TSE no seguinte sentido. Uma cidade com 100 mil habitantes, o cara fez 2 milhões de panfletos. É um abuso, né? Pô, 100 mil habitantes, dos quais, sei lá, 70 mil são eleitores, 60 mil são eleitores. A média é essa, 60 mil. 100 mil habitantes, 60 mil são eleitores, mais ou menos isso. E o cara fez 1 milhão de panfletos para entregar para 60 mil pessoas. Cada pessoa vai receber quantos panfletos ali? Se fosse 100 mil eleitores, né? São 1 milhão de panfletos, são 10 panfletos para cada um. Isso é um exagero, tá? O exagero, por exemplo, na contratação da militância. E aí eu acho onde é o principal ponto onde há a corrupção eleitoral é na militância. Não estou falando da militância política e ideológica, não, porque tem partidos que a gente sabe que possuem militantes porque acreditam na causa daquele partido e vão para a rua mesmo vestir a camisa do partido para brigar por ele. Mas nos dias de hoje a militância, ó, paga. Então o cara está lá com a bandeirinha, eu já fui hastear a bandeira de graça, mas hoje as pessoas não vão fazer bandeiraço de graça, não. É 50 reais, é 100 reais, 70 reais. Então o cara está lá entregando panfletinho, tá pago. Bandeira, tá pago. Então essa militância paga é onde entra a corrupção, meu amigo. Eu, na verdade, muitas vezes, eu estou comprando o voto dessa pessoa. Porque na hora que eu contrato aquele cara para hastear a bandeira para mim, e mandar ele pedir voto para mim, para ele entregar panfleto pedindo voto, ele vai votar em quem? Provavelmente naquele candidato que contratou ele, muito provavelmente. Então imagina um cara que precisa, às vezes, de 6 mil votos. Ele contrata 3, 4 mil pessoas para serem seus militantes, ele já garantiu a eleição dele só com a militância praticamente. Está entendendo? Então, ele gastou uma fortuna com esses militantes, enquanto os outros candidatos não tiveram esse mesmo acesso. Então, até a legislação está tentando limitar esses militantes, entendeu? Pagos, essa militância paga. Está tentando impor limites. Mas há uma rejeição muito grande dos candidatos a esses limites, porque é aí que entra a compra de voto autorizada. Porque eu posso contratar militância, não tem problema não, tá? Eu posso contratar militante, é lícito. Eu preciso de gente para hastear a bandeira, para entregar panfleto, eu preciso de gente, isso é fato. E essas pessoas não são obrigadas a trabalhar de graça, não, elas podem ser pagas sim, com recursos lícitos vindo da campanha, é possível. Agora, se eu abuso na contratação dessas pessoas, meus caros amigos e minhas queridas amigas, bem, eu vou estar causando um desequilíbrio muito grande na campanha se os outros candidatos não tiverem a mesma condição. Tá? Não estou dizendo que ele está impedido de contratar, pode, mas dentro de um limite considerado razoável, tá bom? E essa razoabilidade, ela é subjetiva, né? A lei já traz hoje alguns parâmetros, mas é extremamente criticável, não dá para você afirmar e apurar didaticamente, tá? Tá um negócio complicado, E o abuso de poder político que a gente já chegou a comentar aqui, né? Sei lá, usar a ambulância, usar os remédios do posto de saúde para distribuir, além do que seria essencial à população. Eu já vi casos, por exemplo, em que
faz-se contratação de farmácia para entregar esses medicamentos, além daqueles que já estão no posto de saúde, por licitações compradas, e, enfim, uma série de irregularidades jurídicas e políticas mesmo, para tornar viável uma candidatura. Então, o cara usa a ambulância para levar eleitor de um lado para o outro, para fazer transporte público em favor do candidato, usa posto de saúde como comitê, prefeitura como comitê, enfim. Então, são condutas que estão em total desacordo com o bom andamento das eleições. Desproporciona, desequilibra a candidatura entre as pessoas. Então, é claro que o cara que está com a máquina gerando propaganda institucional sem ser o momento, né? Porque eu não posso fazer propaganda institucional na época antecedente à eleição. Então, fazendo propaganda institucional, danando a pintar os muros com minha propaganda lá do governo e tal, fazendo propaganda na TV de forma exagerada, enfim, são todos indícios de que está havendo um abuso no poder político para promover uma candidatura. Então, se há esse abuso, que é sempre subjetivo, repito, você pode utilizar a ação de investigação judicial eleitoral para que ele seja declarado, e uma vez declarado o abuso de poder político, o cara vai ter o registro cassado, e se chegou a ser nomeado, eleito e diplomado, ele vai ter o diploma também cassado. Tá, beleza isso? Além da cassação do diploma e do registro, ou do registro, ele vai ter inelegibilidade de 8 anos, contado o prazo da data da eleição. Tá? Da data da eleição. Se, professor, houve primeiro e segundo turno, conta do primeiro turno ou do segundo turno? O TSE tem entendido que conta do primeiro turno, tá bom? Conta do primeiro turno. Beleza? Vamos para frente. Perguntinha, para a gente encerrar a nossa aula. Seria abuso de poder político ou econômico? Veja como são as marmotas, desculpe o termo marmota é muito cearense, né? Veja como são as interpretações, né? Mirabolantes, às vezes, do TSE. Não estou dizendo que o TSE está roubando nem nada disso, por favor, viu? Por favor. Não é isso. Tá? Interpretação é interpretação. Pode ser que o cara esteja certo, eu só acho que não está, mas enfim. Seria abuso, a pergunta, seria abuso de poder político ou econômico a utilização de uma associação sem fins lucrativos para prestar serviço médico, jurídico, serviço à população, na qual se pediria votos para um determinado candidato? Vê mesmo, tem uma associação que está prestando serviço de graça para as pessoas, certo? De graça para as pessoas. As custas, às vezes, daquele candidato, daquela pessoa, tá? Ele está investindo dinheiro dele ali, às vezes, tá? Para que uma associação atenda a comunidade com serviço médico, com serviço jurídico, enfim. Isso configura abuso de poder econômico ou não? Por incrível que pareça, quem quiser ler isso aqui, ó, tá aqui, ó. O TSE disse que não, que isso não configurava, não. Mesmo que o pessoal da associação estivesse pedindo voto em favor do candidato X, o TSE entendeu que não configurava abuso de poder político ou econômico. Nesse caso, mais propriamente, o abuso de poder econômico, né? Não dá para entender. Eu não entendi esse acórdão do TSE, eu li e fiquei, é isso mesmo, é? Será que é isso mesmo que eu estou lendo? E era, gente. Dê uma olhadinha nesse respeito, faça sua crítica, manda para mim, diga que você discorda ou que você concorda, beleza? Eu acho uma aberração, mas quem sou eu para criticar o Tribunal Superior Eleitoral? É isso? Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.